Bom dia, meus queridos alunos. Voltando agora à programação normal, vamos ver semelhança de triângulos. A nossa meta é reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Primeira definição entenda que dois triângulos vão ser semelhantes se for garantido duas condições. Primeiro, que os três ângulos, ordenadamente, eles vão ser congruentes. Quando digo ordenadamente, é na ordem. Tipo aqui, o ângulo A é igual ao ângulo A', o ângulo B igual ao ângulo B' e o ângulo C igual ao ângulo C'. Repara que eles estão todos em ordem. Isso aqui é que já é a metade da garantia do triângulo ser semelhante, porque ele pode ser congruente também, só com essa informação. O que vai garantir a semelhança é essa questão aqui lá dos homólogos proporcionais, ou seja, o mesmo lado, respectivamente, de um triângulo comparado com o outro, eles vão ser proporcionais. Exemplo, nesse caso aqui, o lado AB, ele é homólogo ao lado A'B', só que eles são proporcionais. Quer dizer, proporcionais quer dizer que vai existir um fator multiplicativo. Um vai ser o dobro do outro, o triplo do outro, o quádruplo do outro, a metade do outro, coisas desse tipo. Então, resumindo, a semelhança vai ser garantida quando os três ângulos comparados de um triângulo com o outro, eles têm que ser iguais, ou seja, congruentes. E quando eu comparar os lados de um triângulo com o outro, eles têm que ser proporcionais. Isso vai garantir a semelhança. O símbolo de semelhança é o til. Triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. E coloquei isso aqui como observação só para reforçar o termo homólogo, que eu sei que é um termo que não é comum no vocabulário de vocês. Homo vem de mesmo, logos vem de lugar, ou seja, mesmo lugar. Então, são tais que cada um deles está em um dos triângulos e ambos são opostos aos ângulos congruentes. Então, repara que essa questão de lados de mesmo lado ou lado comum está associada à congruência dos triângulos. Ou seja, o ângulo A tem o lado BC e o ângulo A' tem o lado B', C'. Então, esses dois lados aqui são homólogos. Os casos de semelhança. Vamos ver logo o primeiro caso agora, que é o caso AA, ângulo-ângulo. Você tem somente a congruência de dois ângulos. Nesse caso aqui, o A é congruente à linha, B é congruente ao B'. Então, e só esses dois ângulos congruentes já nos garante a semelhança aqui, que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C'. Mas isso aqui é algo óbvio. Se o lado A e o lado B são congruentes, e você tem que lembrar que todo triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180, então, se eu já tenho esses dois lados congruentes, então o terceiro lado, por consequência, tem que ser congruente também para fechar os 180 graus. Então, você acaba tendo os três ângulos congruentes, como lá na definição. E fica garantida a proporcionalidade. Como é que você monta essa fração aqui? Essas frações, a igualdade dessas três frações recebe o nome de proporção. Como é que você vai fazer? Repara aqui em cima eu coloquei os os lados menores aqui, ou seja, eu estou trabalhando aqui em cima o lado do triângulo menor, mas eu vou te dar logo uma dica. Isso aqui está como está no livro, mas pela minha experiência como professor e como aluno também, eu percebo que é muito mais interessante você colocar aqui em cima todas as referências do triângulo maior, porque isso vai te garantir que o número, quando você fizer a divisão de uma dessas frações, dê um número inteiro, na maioria dos casos. Se você inverter, sempre vai dar uma fração. Temos o segundo caso, que é o caso LAU, lado, ângulo, lado.
eu tenho o lado aqui 5, é sempre no sentido anti-horário a leitura. Eu tenho o lado 5, o ângulo e o lado. Repara que o ângulo vai estar entre os dois lados. Tem o triângulo menor e o triângulo maior. Então isso aqui já nos garante a congruência dos dois triângulos que está escrito aqui. E automaticamente já vai me garantir a congruência dos três ângulos. Eu já conheço o ângulo C e o ângulo R que são congruentes. Agora eu vou calcular a congruência dos outros ângulos. Repara que aqui eu comecei pelo ângulo B. O ângulo B está bem aqui, o ângulo de B, ele está de frente, ele é oposto ao lado AC que mede 5. Então B vai ser congruente a P, que é oposto ao lado SR, que é 10, que é o dobro de 5. Por isso que B é igual a P. E o outro ângulo, que é o ângulo A, ele só pode ser igual ao que sobrou, que foi o ângulo S. Vamos ver agora as proporções. Eu comecei aqui, repara que esse aqui já está conforme a dica que eu te dei, colocando em cima os valores do ângulo, todas as informações do triângulo maior. SP está bem aqui. SP é o lado que é oposto ao ângulo R. Então tu vai escrever todos os lados aqui, vai colocar o SP, depois coloca o PR, depois coloca o SR em cima. Coloca todos, não importa a ordem. Coloca o traço das frações, aqui embaixo você tem um cuidado com a ordem. SP está de frente para 53 graus, então você vai por de 53 graus, quem está de frente é o lado AB, por isso que ficou AB aqui embaixo. Vamos olhar PR. PR agora, olha, é esse lado que mede 8. Então, no triângulo menor vai ser BC, porque 8 é o dobro de 4. Então, aqui embaixo fica BC. E o lado que sobrou aqui de SR, que é 10, vai ser o AC, que é 5. E depois você só substitui os valores. PR, já sabemos que é 8. BC, a gente sabe que é 4. E o SR, a gente sabe que é 10. E o AC é 5. Tanto é que se você dividir, olha, 8 dividido para 4 dá 2. 10 dividido para 5 também dá 2. Então a nossa constante de proporcionalidade nesse exemplo aqui é o dobro, é 2. Eu tenho um triângulo, depois eu tenho um triângulo que tem o dobro do tamanho do triângulo menor. O nosso último caso é o caso LL, lado a lado. Repara que a congruência vai ser garantida pela proporcionalidade aqui. Aqui é 2,5, foi para 5, dobrou. 3,2, dobrou, foi para 6,4. Eu tenho 4, dobrou, foi para 8. Então a constante de proporcionalidade aqui é 2. Então, os dois triângulos são semelhantes e consigo determinar quem são a congruência entre os ângulos também. A é oposto a 4. Então, M é oposto a 8, que é o dobro de 4. Então, o ângulo A é igual ao ângulo M. O ângulo B, que é oposto a 3,2, é congruente a N, que é oposto a 6,4. Então, B é igual a N, os ângulos. E sobrou o último, que é o ângulo C igual ao ângulo P. E na proporcionalidade eu faço a mesma coisa. Repara que eu escrevi todas as informações do triângulo maior. Embaixo coloco do triângulo menor. MN está aqui, que é 5. Então, faz referência, é comparado com AB aqui, que é o lado homólogo, que é 2,5. Já até coloquei o valor aqui. E MN é 5, está aqui em cima. Quem é NP? NP é 8, já coloquei aqui. E quem é que vai ficar embaixo? Quem é um lado homólogo a NP? É BC, que é 4, já coloquei aqui. E o último lado é MP, que vale 6,4. Aí o lado homólogo é AC, que vale 3,2. E nas três frações, quando você divide, dá 2.
Então a nossa constante de proporcionalidade é 2. Isso aqui é exemplo do livro, por isso que coincidiu de ser sempre 2. Vamos pegar alguns exercícios do livro. Esse aqui é um exercício lá do livro que eu estou colocando como exemplo aqui para vocês. Primeira coisa, o que é que tem de diferente? Cadê os dois triângulos? Já começa uma leve dificuldade, que um triângulo está dentro do outro. Olha, o triângulo maior é o ângulo EFG e o triângulo menor é o triângulo EAB. Primeira coisa é, eu tenho que verificar qual é o caso de semelhança que eu vou trabalhar. O primeiro caso é o caso AA, que é ter dois ângulos congruentes. Pode ser o caso LAU, que é lado, ângulo, lado. E o terceiro caso de semelhança é ter os três lados congruentes. Os três lados congruentes é mais difícil para mim descobrir, porque aqui tem X e tem Y. Não tem informação dos três lados, então já está descartado o terceiro caso. Então eu fico com o primeiro e com o segundo. Aí eu percebo que bem aqui no vértice E, esse ângulo bem aqui, que eu coloquei em azul, ele é semelhante, ou melhor, ele pertence tanto ao triângulo menor como ao triângulo maior. Então já consigo perceber que esse ângulo em azul é congruente aos dois triângulos. Mas a questão me informa que o lado AB é paralelo a FG. Se ele é paralelo, aí tu tem que te lembrar lá de retas paralelas cortadas por uma transversal, que eu comentei sobre ângulos côngruos, ângulos alternos internos e externos, ângulos colaterais internos e externos. Está associado a isso. Então, esse ângulo F aqui, ele é congruente ao ângulo A. Só por ser uma reta, só por ser dois segmentos paralelos, duas retas paralelas, eu consigo transportar esse ângulo para cá. Se eu tivesse lá no GeoGebra, esse FG, eu consigo movimentá-lo para coincidir com AB. Aí esse ângulo seria transportado para cá. Então eu já tenho garantido o caso AA, ângulo. Mas o outro lado aqui eu consigo determinar facilmente, já que as retas são paralelas, o ângulo G é congruente ao ângulo B. Então, está garantida a congruência entre os dois triângulos. Pelo caso AA, temos que os dois triângulos realmente são congruentes. Agora eu vou ter que resolver. Geralmente a resolução vai trabalhar com aquela segunda informação que você tem lá da definição, lá da proporção, a igualdade daquelas três frações. É com aquilo que nós vamos trabalhar. Que ficou dessa forma aqui, olha. Eu comecei por FG. Coloquei as informações do triângulo maior em cima. FG, EG e EF. A ordem em cima não tem problema, mas quando eu for para baixo, aqui, trabalhar a parte do denominador das frações, eu tenho que achar o lado correspondente, o lado homólogo. Se eu inverter aqui embaixo, eu erro a questão. Repara que FG, olha, está aqui. Então, o lado homólogo é o AB. Aqui é EG. Então, o lado homólogo é B, ou BE, tanto faz. O lado EF está aqui em cima. E o lado correspondente, homólogo, é AE, ou EA, tanto faz, mas geralmente a gente coloca em ordem alfabética. Agora a gente substitui os valores. FG é Y, só substituir. Quem é o AB? 25. Quem é EG? EG é esse pedaço que mede 20 com mais esse pedaço que vale 8. Por isso ficou 20 mais 8. Quem é BE? BE é 20. Quem é EF? EF é o pedaço X mais o pedaço 6. Então ficou X mais 6. Quem é o pedaço AE? AE é X. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer primeiro essa soma aqui, que já que eu conheço os dois números, 20 mais 8, 28. E o resto você repete. Aí ficou 28 para 20. Aí eu percebo que aqui ainda dá para simplificar. Dá para simplificar por 4. 28 dividido por 4 dá 7 e 20 dividido por 4 dá 5. Então tem que simplificar. A gente sempre trabalha com a fração irredutível,
Então vai ficar 7/5 no meio. Agora o que é que a gente faz? Eu vou trabalhar a igualdade de duas frações só. Aqui são 3 igualdades. Vou trabalhar só com 2, para poder achar uma letra de cada vez. Então você pega a fração que está completa. Quando eu digo completa, que você conhece tanto o numerador e o denominador como números. Aí eu vou pegar esse primeiro pedaço aqui. X está para 25, assim como 7 está para 5. X dividido para 25 é igual a 7 dividido para 5. Separo, aqui está. Agora eu vou fazer a multiplicação cruzada. O que é a multiplicação cruzada? Você vai multiplicar o y pelo x, o y pelo 5 e o 25 pelo 7. Só que aqui tem mais uma dica. Não precisa multiplicar o y pelo 5, senão vai ficar 5y. Vai aparecer mais uma linha para você contar. Basta você isolar o y. Pega esse 25 que está aqui embaixo e passa ele para o outro lado multiplicando. Se ele está embaixo, ele vai para cima pela multiplicação cruzada. Então vai ficar 25 vezes 7. Ou 7 vezes 25. O que é que você faz agora? Vai multiplicar? Não. Se você multiplicar, você vai tornar um número muito grande. E eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade com multiplicação e divisão. O que é que você vai fazer? Olha para isso aqui. Quanto é 25 dividido para 5? Não dá 5? Então ficou 7 vezes 5. Agora não ficou mais fácil? Multiplica 7 vezes 5. Já temos o y, que é 35. Agora a gente resolve agora com a parte com x. Pega o 7/5, que aqui a gente pega do meio para o final. Vai ficar dessa forma aqui. Aqui não tem jeito, tem x em cima e tem x embaixo. Tem que fazer a multiplicação cruzada. Olha o que é a multiplicação cruzada. É um x que fica em cima da igualdade. O 5 vai multiplicar o x e o 6 ao mesmo tempo. E o 7 vai multiplicar o x. Vai ficar desse jeito aqui, olha. Se é ao mesmo tempo, então aparece o parênteses aqui. Aí você vai fazer 5 vezes x, que dá 5x, e 5 vezes 6, que dá 30. Então ficou 5x mais 30 igual a 7x. Aqui eu vou inverter. Por que eu vou inverter? Porque a parte que tem x, que está isolada, que tem mais x, está aqui. Aqui tem 7. Então eu vou inverter toda a equação. Vai ficar mais fácil para nós resolver. E o 5x vem para antes da igualdade, que eu chamo de primeiro membro, e muda de sinal. Ficou menos 5x. Faça a conta. 7x menos 5x dá 2x igual a 30. O 2 que está multiplicando passa dividindo, que vai dar 30 dividido para 2. Faz a divisão, x igual a 15. Então, a minha solução para esse problema é x igual a 15 e y igual a 35. Vamos para o nosso outro exemplo. Repara que os triângulos, um não está dentro do outro, mas tem um vértice aqui que é comum aos dois. Chegou nesse caso, você poderia ter feito isso no caso anterior. O que é que você tem que fazer? Traça retas e tenta visualizar as retas paralelas. O que são as retas paralelas? Não é AR? Traça uma reta paralela aqui em AR e traça uma reta paralela aqui em FH. Vai ser linhas em azul. Eu vou traçar uma outra linha, uma reta aqui passando por AF. Ah, porque tu pode fazer no outro? Pode, mas não vai influenciar em nada. Porque eu quero visualizar o caso de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E a transversal que eu escolhi foi AF, mas poderia ter sido a outra. Repara que vai ficar desse jeito. A linha azul é como se você tivesse feito o desenho e esticou os segmentos, cobrindo eles com lápis. Aí você olha. A primeira coisa que a gente percebe é bem aqui no vértice P. Que um ângulo de costa para o outro, eles são iguais, são ângulos OPV, oposto pelo vértice. Eles são iguais. Agora eu vou dar uma olhada, preciso achar só, o caso que mais aparece é esse. Eu quero achar um outro ângulo que seja comum. Então repara que eu tenho esse ângulo aqui, o ângulo A. Eu quero comparar com esse outro ângulo bem aqui. Olha o que a gente vai fazer. Se essas retas são paralelas, eu tenho o caso, olha, o ângulo está desse lado e o ângulo que eu quero está aqui do outro lado.
eles estão em lados alternados. Isso me lembra o que? Ângulos alternos. Só que eles são internos ou são externos? Se tiver dentro das duas retas paralelas, ele é interno. Mas se ele tivesse aqui fora aqui das duas retas paralelas, seria externo. Como esse ângulo está de um lado e o ângulo que eu quero está do outro lado, então eles são alternos internos, que vai ser esse ângulo aqui em amarelo. Ah, mas como é que tu sabias que era esse ângulo que eu queria? Porque eu quero os ângulos que estão dentro do triângulo pequeno e estão sendo comparados com o triângulo maior. Então, automaticamente, se esses dois ângulos são congruentes, o terceiro ângulo é congruente, porque os três lados de um triângulo dá 180. Mas se eu tivesse traçado essa outra reta paralela, esse ângulo seria também alternos internos. O ângulo E seria alterno interno aqui de H. Então, isso aqui eu já tenho garantido o quê? Isso tudo que eu falei, eu escrevi aqui do lado. Os ângulos APR, olha, APR é igual ao ângulo FPH, pois são opostos pelo verso, ângulo PV, um ângulo de costa pelo outro. Acaba sendo uma revisão que eu estou fazendo aqui, do que eu acabei de explicar. Eu tenho um ângulo agora RAP. RAP é o ângulo em amarelo. Ele é igual ao ângulo HFP. Os ângulos em amarelo são iguais ou congruentes, pois são alternos internos, como eu comentei na explicação. Então, só isso aqui já me garante que os dois triângulos são congruentes. Mas como é que fica essa ordem aqui, RP e F? É só olhar aqui as cores. Se eu comecei a escrever o A, eu coloquei o A, aí eu peguei o R e o P. Eu coloquei nessa ordem o primeiro triângulo, a ordem, você que define. O segundo triângulo tem que ser congruente aos vértices aqui de ARP. Quem é congruente ao ângulo A? O ângulo A é F, então o F vem primeiro. A segunda letra que aparece aqui é R, que é o ângulo verde. Então no outro triângulo é congruente ao ângulo H, por isso que apareceu H. No primeiro triângulo eu tenho P aqui em vermelho. Aí de costa também é o ângulo P. E por consequência, como eu já comentei, os ângulos em verde são iguais também. Então repara que no item A, mostre que os triângulos são semelhantes. Eu já mostrei, aqui está, pelo caso AA. Isso aqui era que a questão do livro queria que você fizesse. Eu já fiz para você. Agora eu vou para o item B, calcule os valores de x e y. Ou você quer o valor de x e y, e x é um lado e y é outro lado, então eu vou trabalhar com a ideia de proporção. Então a ideia de proporção é essa daqui, olha. AR, em cima eu coloco na ordem que eu quiser. Eu coloquei nessa daqui, AR, depois eu coloquei PR, depois eu coloquei AP. AR é homólogo a quem? É homólogo a FH. E PR, que é 21, ele é homólogo a X aqui, que é ao lado HP. E AP é homólogo a PF ou a FP. Só que eu já vou substituir os valores de cada segmento desse. AR é Y, vou colocar logo só os de cima. PR é 21 e o AP é 35. Todas as informações do triângulo maior eu já coloquei. Vou comparar agora com o triângulo menor, FP. Melhor, FH. FH é 12 e o HP. O HP é X e o FP é 15. Só que eu sei que 35 dividido para 15 dá 3. Eu já tenho minha constante de proporcionalidade. Então eu vou trabalhar y dividido para 12 é igual a 3. Trabalho de forma isolada. Esse 12 que está dividindo passa multiplicando. Então ficou 3 vezes 12.
faça a multiplicação, y é 36. Então, tem agora 21 dividido para x é igual a 3. Deixo isolado bem aqui. O x que está dividindo passa multiplicando. Então, vai ficar 3x. Vou inverter. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Faz a divisão. X é igual a 7. Então, já resolvi um item B. Eu paro por aqui. Até a nossa próxima aula. Continue estudando e não esmoreça. Estamos juntos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, a gente está no grupo de WhatsApp toda segunda-feira, de 9 às 11 horas, para tirar suas dúvidas.